Questão 1. Na regulação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das igrejas e das comunidades religiosas, as normas do direito penal, por exemplo, quanto ao aborto, mas também em assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou a delimitação das esferas pública e privada. Em tudo isso se reflete, a miúde, apenas o autoentendimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos. Por causa de tais regras, implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta formalmente a igualdade de direitos a todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria. O texto é de Habermas. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas, na medida em que se alcança, alternativa A, na medida em que se alcança a secessão pela qual a minoria discriminada obtenha a igualdade de direitos na condição da sua concentração espacial num tipo de independência nacional. Alternativa B, na medida em que se alcança a reunificação da sociedade, que se encontra fragmentada em grupos de diferentes comunidades étnicas, confissões religiosas e formas de vida, em torno da coesão de uma cultura política nacional. Alternativa C, na medida em que se alcança a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoentendimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor argumento. Alternativa D, na medida em que se alcança a autonomia dos indivíduos que, ao chegarem à vida adulta, tenham condições de se libertar das tradições e suas origens em nome da harmonia da política nacional. Ou, finalmente, a alternativa é a reivindicação dos direitos das minorias encontra amparo na medida em que se alcança o desaparecimento de quaisquer limitações, tais como linguagem política ou distintas convenções de comportamento, para compor a arena política a ser compartilhada? Solução da questão 1. Jürgen Habermas foi membro da Escola de Frankfurt. Essa escola de filósofos foi fundada em 1923, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Era um grupo de origem marxista
constituída pelos elementos como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin e Herbert Marcuse. O Habermas foi aluno de Adorno. Era um grupo marxista, mas era um grupo marxista crítico. Quer dizer, não aceitava uma série de ideias do pensamento de Marx, como, por exemplo, a ditadura do proletariado. O livro importante desse grupo foi A Dialética do Esclarecimento, escrito por Adorno e Horkheimer. O Habermas defendeu um conceito de racionalidade que era uma racionalidade dialógica, que emergia do diálogo. Ele nem era racionalista, no sentido de valorizar o conhecimento a partir da razão pura, nem era empirista, mas também não seguia o criticismo de Kant, porque o criticismo de Kant se fundamentava na construção da racionalidade a partir do indivíduo, no indivíduo. O pensamento dele estava centrado no eu, embora não fosse nem racionalista, nem empirista. Bom, vejamos. Jürgen Habermas situa sua teoria ético-política num contexto da racionalidade humana e autonomia racional do ser humano maior. Não mais na forma da autonomia racional subjetiva de Kant, mas no contexto de uma racionalidade intersubjetiva, de uma comunidade de agentes falantes, que dispõe da linguagem como fator constitutivo da condição do homem no mundo e da busca por um consenso. Segundo Habermas, os conflitos provenientes do mundo globalizado, com povos e culturas múltiplos, não podem mais ser resolvidos pelo princípio do mais forte, mas pelo princípio do melhor argumento, exposto na esfera pública, conforme a razão comunicativa universalmente válida. Portanto, para esse pensador, o processo de inclusão das diferenças e das minorias na esfera pública do debate político e ético não pode se fundamentar mais na coerção arbitrária do soberano nacional, mas na coerção do melhor argumento, apresentado na comunidade de falantes em prol do entendimento mútuo. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Questão 2. Abre aspas. Mas uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Verágua, Panamá, maiores indícios de ouro nos 2 primeiros dias do que na Espanhola em 4 anos, e que as terras da região não podem ser mais bonitas, nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, podem mandar extrair à vontade. Carta de Colombo aos reis da Espanha, em 1503. O documento permite identificar o interesse econômico espanhol
na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na alternativa A. Está indicada na expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na promoção das guerras justas para conquistar o território. Ou alternativa C, está indicada na imposição da catequese para explorar o trabalho africano. Alternativa D, está indicada na opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico. E, finalmente, a alternativa E, a implicação desse interesse na ocupação do espaço americano pela Espanha está indicada na fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Solução da questão 2. Primeiro, um ligeiro comentário. As terras da Península Ibérica foram invadidas pelos muçulmanos desde o século VIII até o século XV. Isso provocou uma reação e os muçulmanos acabaram sendo expulsos apenas em 1492, definitivamente o último baluarte. Eles foram expulsos em 1492. Estavam ainda em Granada, no sul da península. Portugal já havia se formado e havia expulsado os muçulmanos de suas terras. E a Espanha se seguiu da mesma forma, através da aliança de Fernando e Isabel. Bom, a expulsão dos muçulmanos da Espanha deu-se apenas em 1492, sob o reinado de Fernando e Isabel. Seguiu-se o apoio ao projeto de circunnavegação de Colombo nesse mesmo ano. A colonização de exploração subsequente visava principalmente os interesses mercantilistas. Questão 3. Trata-se de um trecho da Declaração de Direitos, um documento da política inglesa que antecedeu a Revolução Francesa e que fez parte da Revolução da Inglaterra. Vamos ao texto. Abre aspas. Que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento. Que é ilegal toda cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio. Que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar leis. Continuando a questão. No documento, essa Declaração de Direitos,
de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época moderna. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicados, respectivamente, em alternativa A, peculiaridade inglesa, redução da influência do Papa, regime político do restante da Europa continental, teocracia. Alternativa B, enquanto na Inglaterra havia limitação do poder do soberano, no restante da Europa, na Europa continental, ainda havia o absolutismo. Alternativa C, na Inglaterra, ampliação da dominação da nobreza, na Europa continental, a República. Alternativa D, na Inglaterra, expansão da força do presidente, na Europa, o parlamentarismo, na Europa continental. E a alternativa E, na Inglaterra, a restrição da competência do Congresso, enquanto na Europa continental, presidencialismo. Então, essas são as opções da questão. Trata-se, portanto, da Revolução Inglesa, que culminou com a queda do poder da monarquia. A monarquia continuou a existir, mas não tinha mais força. Quem tinha força era o parlamento. Veja aí no seu livro de história. Solução da questão 3. O absolutismo monárquico foi a marca política da Idade Moderna, século XV até o século XVIII na Europa. A classe burguesa cresceu com as monarquias nacionais que, na Inglaterra, criou e controlava a Igreja Anglicana. Mas, progressivamente, surgiram as contradições entre os interesses dos reis, os interesses mercantilistas, e dos comerciantes, da burguesia. Em oposição à Igreja Oficial, no caso, a Igreja Oficial era a anglicana, a classe burguesa criou a Igreja Presbiteriana, nesse processo de revolução contra a monarquia na Inglaterra. Quer dizer, o iluminismo inglês antecedeu o iluminismo no restante da Europa e, em particular, na França. O poder monárquico não tinha mais o controle do parlamento. E o resultado foi a Revolução Inglesa, com a decapitação do rei Carlos I e a ascensão de Oliver Cromwell. Um acordo com Guilherme de Orange restaurou uma monarquia que reinava, mas não governava, sob a égide da Declaração de Direitos de 1689, que Orange teve que assinar. Então, é um resumo dos fatos da Revolução na Inglaterra. A Revolução que aboliu o poder da monarquia, o absolutismo
inglês. Com a diferença que na Inglaterra conservou-se e conserva-se até hoje o monarca. Mas o monarca não governa, quem governa é o parlamento. Diferentemente da Europa. A Europa demorou um pouco esse processo e que culminou com o fim, também com o fim da monarquia, do absolutismo e a implantação da república. Vamos continuar na próxima tela. Continuando a solução da questão 3. Com a Declaração de Direitos de 1689, instalou-se na Inglaterra a monarquia parlamentar e o Estado liberal com os 3 poderes, os poderes legislativo, judiciário, executivo, conforme a tese do iluminista Montesquieu. Enquanto no continente, ainda no século XVIII, prevalecia o absolutismo esclarecido. Quer dizer, havia monarquia, que tinha poder ainda, mas um pouco enfraquecido. Os parlamentos começavam a ganhar força, mas quem mandava mesmo era o monarca. Até a revoluções republicanas. No caso da França, foi sangrenta. A República foi instalada em vários países da Europa e em alguns deles prevaleceu ainda uma monarquia parlamentar. Quer dizer, a exemplo da Inglaterra, alguns países também mantinham o monarca, agora sem força nenhuma, não governava. Quem governava eram os parlamentos. No caso da Suécia, da Holanda, Dinamarca, etc. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominava na Europa continental estão indicados, respectivamente, em que alternativa? Então, temos aí as 5 alternativas. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Quer dizer, na Inglaterra, havia uma limitação do poder do soberano, uma limitação radical, né? Enquanto que no restante da Europa ainda continuava a haver o absolutismo, um absolutismo esclarecido, como está nos textos dos livros de história. Um absolutismo que começava a perder força para o parlamento, mas que ainda era absolutismo. Questão 4. Abre aspas. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa, em um engenho, é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. Uma vez, servindo para o cetro de escárnio, e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite, sem dormir, parte foi de dia, sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer
e vós famintos. Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos. De tudo isso se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. O trecho é de um sermão do padre Antônio Vieira, estabelecendo uma relação entre a paixão de Cristo e os operários que trabalhavam nos engenhos de cana de açúcar. O trecho do sermão do padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e a alternativa A, entre a paixão de Cristo e a atividade dos comerciantes de açúcar nos portos brasileiros. Uma relação entre a paixão de Cristo e a função dos mestres de açúcar durante a safra da cana. Alternativa C. Estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e o sofrimento dos jesuítas na conversão dos ameríndios. Alternativa D. Estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e o papel dos senhores na administração dos engenhos. E, finalmente, a alternativa E. O sermão de padre Antônio Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e o trabalho dos escravos na produção de açúcar. Solução da questão 4. Padre Antônio Vieira é o autor dos sermões. Ele era nascido em Portugal e foi viver na Bahia, onde se tornou padre jesuíta. Ele era um homem de ideias liberais. Inclusive, ele, como membro da Inquisição na Bahia, ele defendeu escravos e até mesmo cristãos novos e judeus. Por isso ele foi preso e teve um processo em Roma e ele teve que ir ao Papa para se defender e readquirir o seu direito de pregar e usar a palavra, o que ele realmente conseguiu. Ele é um escritor da nossa literatura do período barroco. Então vamos à solução da questão 4. Há um trecho do sermão que diz o seguinte: os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que se for acompanhada de paciência, terá merecimento de martírio. Então o trecho deixa claro que Vieira estabelece uma relação entre a paixão de Cristo e o trabalho dos escravos na produção de açúcar, como está na alternativa E. Questão 5. Fugindo à luta de classes, a nossa organização sindical tem sido um instrumento de harmonia e de cooperação
entre o capital e o trabalho. Não se limitou a um sindicalismo puramente operário, que conduziria certamente à luta contra o patrão, como aconteceu com outros povos. Cartas sindicais. Nesse documento oficial, à época do Estado Novo, 1937 a 1945, é apresentada uma concepção de organização sindical que, alternativa A, elimina os conflitos no ambiente das fábricas. B, limita os direitos associativos do segmento patronal. C, orienta a busca do consenso entre os trabalhadores e patrões. D, proíbe o registro de estrangeiros nas entidades profissionais do país. E a alternativa é: esse documento apresenta uma concepção de organização sindical que desobriga o Estado quanto aos direitos e deveres da classe trabalhadora. Solução da questão 5. Primeiro, vamos recordar, você pode ver no seu livro de história, algo sobre o período, a Era Vargas, o Estado Novo, que transcorreu de 1930 a 1945. Nesse período, o sindicalismo tomou novas formas no movimento operário. Havia forte influência dos comunistas, dos anarco-sindicalistas, e o Estado de Vargas procurou, então, controlar o movimento sindical. Então, o Estado Novo criou o Ministério do Trabalho em 1930 e, em 1931, publicou a Lei da Sindicalização, que o objetivo era controlar o movimento sindical, o Estado controlar o movimento sindical. A lei proibia, por exemplo, propagandas ideológicas, principalmente comunistas, no sindicato. Pois bem, a solução da questão 5. Qual é a alternativa correta? O referido documento afirma que, fugindo à luta de classe, veja, uma referência ao movimento comunista, ao sindicalismo comunista. Fugindo à luta de classes, a nossa organização sindical tem sido um instrumento de harmonia e de cooperação entre o capital e o trabalho. Veja que é um documento oficial do Estado Novo. Defendia a política Vargas com relação ao capital e ao trabalho. A relação entre capital e trabalho. Apresentando uma concepção sindical que orienta a busca do consenso entre trabalhadores e patrões. Esse consenso, naturalmente, controlado pelo Estado, como era no Estado Novo de Vargas. Então, a solução é a alternativa C. Questão 6.
O uso da água aumenta de acordo com as necessidades da população no mundo. Porém, diferentemente do que se possa imaginar, o aumento do consumo de água superou em 2 vezes o crescimento populacional durante o século XX. Uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica de uso da água apresentada no texto é a alternativa A, ampliação de sistemas de reutilização hídrica. B, expansão da irrigação por aspersão das lavouras. C, intensificação do controle do desmatamento de florestas. D, adoção de técnicas tradicionais de produção. Alternativa E, criação de incentivos fiscais para o cultivo de produtos orgânicos. Solução da questão 6. Segundo o texto, o aumento do consumo de água superou em 2 vezes o crescimento populacional, indicando a necessidade de correção no uso. Assim, uma estratégia socioespacial que pode contribuir para alterar a lógica de uso da água apresentada no texto é a alternativa A, ampliação de sistemas de reutilização hídrica. A questão é bem atual, diante da crise hídrica, principalmente na região sudeste. As alternativas não todas se referem ao uso, à correção do uso. É claro que intensificar o controle de desmatamento, por exemplo, é importante para solucionar a crise hídrica. A adoção de técnicas tradicionais de produção, incentivos fiscais, etc., são todas medidas que podem ajudar na questão hídrica, na crise hídrica. Mas a pergunta se refere à lógica de uso da água. Portanto, a alternativa que se direciona para o uso é a alternativa A, ampliação do sistema de reutilização, de reuso da água, reutilização hídrica. Questão 7. A questão 7 inicia com a apresentação de uma charge do rei Luís XIV. O rei Luís XIV governou a França por um período no qual aconteceu a Revolução Inglesa, em 1689, que foi objeto de uma questão anterior. Ao rei Luís XIV se atribui a frase "o Estado sou eu". Ele é conhecido também como Rei Sol. Ele, inclusive,
ele foi criador de uma moda, o uso de perucas, que se estendeu por um período muito longo. Ele também governa antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ele faleceu em 1715 e a Revolução Francesa aconteceu em 1789. 14 de julho de 1789 o início da Revolução Francesa, com a queda da Bastilha. Então ele é de um período que antecede a Revolução Francesa, mas já no período do Iluminismo, que as ideias republicanas e contra a monarquia se divulgam pela Europa, já com reflexo na Revolução da Inglaterra. Vamos ao enunciado da questão. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra. Note que a charge tem um caráter irônico. Toda charge tem um sentido irônico. Então, nesse sentido, a charge apresentada demonstra a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real. B. A unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei, com a vestimenta real, representa o público e sem a vestimenta real, o privado. C. O vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. Alternativa D. O gosto estético e refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de outros membros da corte. E a alternativa E. A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Solução da questão 7. Luís XIV foi rei da França entre 1661 e 1715 e é o melhor representante do absolutismo monárquico. Ele considerava-se o sol, a luz da França, e é dele a frase "O Estado sou eu". Os defensores da monarquia diziam que a autoridade do rei provinha de Deus. Essa era a imagem que se desenhava do monarca. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra com ironia. O que vale a alternativa E, pelo que já dissemos anteriormente a respeito de Luís XIV e sua época. Nesse sentido, a charge apresenta
a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Questão 8. A questão 8 trata do conceito de esclarecimento, segundo Immanuel Kant. O conceito de esclarecimento é um conceito importante no iluminismo. Kant viveu nessa época que antecedeu a Revolução Francesa. Ele nasceu em 1724 e morreu em 1804. A Revolução, a queda da Bastilha, foi em 14 de julho de 1789. Bom, Kant é considerado um dos expoentes do iluminismo alemão e do próprio iluminismo. Na sua época, havia a discussão entre racionalismo e empirismo, que eram posições opostas dentro do pensamento filosófico. Kant adotou uma posição tentando superar essa dicotomia. Ele se situa dentro do pensamento que pode ser chamado de criticismo. Ele entende que o conhecimento ele é constituído de verdades universais, abstratas, mas que faz uso da experiência concreta. Ele condena o empirismo que só privilegia a experiência e também não aceita o racionalismo puro, que acha que todo conhecimento tem sua origem apenas na razão. Então ele escreveu o livro Crítica da Razão Pura exatamente para abordar essa questão, essa divergência entre empirismo e racionalismo. Vamos à questão. Abre aspas. O texto é do próprio Kant. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo, sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muito os libertou de uma condição estranha, na infância, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Immanuel Kant, sobre o conceito de esclarecimento. Continuando o enunciado da questão. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. A modernidade começa exatamente com o movimento iluminista, com a ideia de esclarecimento. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa a primeira alternativa, a reivindicação de autonomia
da capacidade racional como expressão da maioridade? Alternativa B. Esclarecimento representa o exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas, verdades platônicas. Alternativa C. Segundo Kant, esclarecimento representa a imposição de verdades matemáticas de caráter objetivo, de forma heterônoma, de fora para dentro, por imposição. Alternativa D. Esclarecimento representa a compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. Finalmente, alternativa E. Para Kant, esclarecimento representa a emancipação da subjetividade humana de ideologias produzidas pela própria razão. Solução da questão 8. Immanuel Kant é o maior expoente do esclarecimento alemão, porque ele cria um conceito de razão prática pura, que deve caracterizar a ação moral do homem no mundo segundo uma vontade boa, constituída pelo dever puro e simples. Kant é um dos filósofos da modernidade que colocam a liberdade no centro da sua filosofia prática, conferindo-lhe um significado muito especial. Para ele, a liberdade consiste na capacidade fundamental do homem agir autonomamente na esfera política de sua existência, sem estar sob a tutela de nenhum poder heterônomo externo, tais como o poder soberano do monarca, o poder eclesiástico da igreja, o poder paterno, etc. Pode-se dizer que o princípio essencial da moralidade, da ação política para Kant, é a autonomia racional do ser humano maior, em agir conforme a norma que a sua própria razão lhe conferiu. Entretanto, mesmo Kant, defendendo a importância da autonomia da razão do indivíduo a ser utilizada publicamente no espaço político, ainda assim ele afirma a necessidade de obediência ao poder soberano do monarca. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Esclarecimento representa para Kant a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Questão 9. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos, trazidos como escravos. E essa descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Quer dizer, o texto refere-se
a uma africanidade que só foi descoberta pelos escravos depois que se misturaram aqui no Brasil. Quando estavam na África, em suas tribos, isolados, eles talvez não tivessem, segundo o texto, eles possivelmente não teriam essa visão da africanidade, de elos culturais entre povos diferentes, entre etnias diferentes. Mas, uma vez aqui no Brasil, eles descobriram a África, vamos dizer assim, eles descobriram a africanidade, a cultura, elos culturais comuns. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a alternativa A. Tornou possível a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Alternativa B. A escravidão tornou possível a superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. Tornou possível a reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. Alternativa D. A escravidão tornou possível a manutenção das características culturais específicas de cada etnia. E, finalmente, a alternativa E. A escravidão no Brasil tornou possível a resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. A resposta, como veremos, será a alternativa A, formação de uma africanidade. A alternativa B diz que a escravidão tornou possível a superação de aspectos culturais africanos, substituindo-os por antigas tradições europeias. Isso não aconteceu. Não houve uma substituição da cultura africana, local, tribal, de cada tribo, pela cultura europeia. A alternativa C também é falsa. Os conflitos tribais não foram transportados para o Brasil, mesmo porque os escravos que trabalhavam nas fazendas eram misturados de várias procedências, de várias tribos. Alternativa D, a manutenção das características culturais específicas de cada tribo, de cada grupo. Também não é verdade, exatamente porque as pessoas eram separadas. As pessoas de uma mesma etnia não ficavam necessariamente numa mesma fazenda, no mesmo local de trabalho, mas eram disseminados pelo território. A alternativa E também é falsa, dizendo que houve uma resistência à incorporação de elementos indígenas, da cultura indígena. Bem, não, houve, pelo contrário, houve uma mistura de elementos africanos, elementos indígenas e elementos da cultura europeia. Então, a alternativa é a alternativa A. Solução. Segundo o texto, há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Assim, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a formação de uma identidade cultural afro-brasileira. Vale a alternativa A.